Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada, no dia 9 de agosto. Exatamente, essa sexta-feira, nós estamos meditando com o Evangelho de Mateus e não esqueça de pegar o seu Evangelho, sua Palavra de Deus e fazer sua Lexio Divina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vejam só. Jesus, nessa passagem, fala sobre a importância de fixar, focar o nosso coração no reino dos céus. Não olhar somente nas nossas conquistas pessoais, nos nossos próprios méritos, porque isso é uma grande tentação. Amar e seguir a Deus, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele nos dá. De acabar amando Ele não por Ele ser Deus, o Emmanuel, Deus conosco, o que caminha conosco, mas amar a Ele pelas graças que Ele me dá. Eu amo tanto a Deus porque Ele me concedeu tantas graças. Claro, esse sentimento de gratidão ele é importantíssimo, mas o mais profundo não é amar a Deus por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Sabe por quê? Porque eventualmente acontecerá situações em que Ele tirará aquelas graças sensíveis, tirará aquele consolo na oração, aquele conforto por fazermos o bem, que muitas vezes sentimos e é bom que sintamos mesmo. Mas Deus tira isso para purificar a nossa fé. Ele deixa bem claro, o meu caminho não é um caminho de ascensão, de subida, de elevação. Isso é uma coisa muito própria do nosso espírito de fundação, é entender que o caminho para Deus é um caminho de rebaixamento, porque esse foi o caminho do Emmanuel. O Emmanuel, sendo Deus, não se fez soberbo da sua condição divina, mas assumiu a nossa condição humana, se humilhou, assumiu o sofrimento da humanidade em tudo aquilo que a humanidade tem, tudo aquilo que a humanidade é, todas as suas dores, todos os seus sofrimentos. Por isso é um caminho de cruz, é um caminho de rebaixamento, de perder. Não é um caminho de ganhar. E aqui, meus irmãos, é preciso refletir, claro, num primeiro momento, como um primeiro passo de kenosis, de rebaixamento, o que eu preciso perder que me afasta de Deus? O que eu preciso renunciar? Como é que eu preciso abraçar minha cruz naquilo que me impede de ser mais fiel a Deus, de ser mais radical a Deus? Isso é um discernimento entre o bom e o ruim. E, portanto, a nossa resposta deveria ser muito concreta, muito evidente. Entre o bom e o ruim, eu escolho pelo bom. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja exigente, eu escolho pela renúncia. Renunciar àquilo que me causa prazer, que desagrada a Deus. Aquilo que me causa lucro, mas que desagrada a Deus. Renunciar àquilo que me causa influência ou poder social, mas que desagrada a Deus. É um discernimento entre o bom e o ruim. Mas algumas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, é necessário dar um passo além. Entre o bom e o melhor. Entre duas coisas boas, é preciso de algumas formas também saber renunciar àquilo que não é ruim, mas conseguir abraçar aquilo que é melhor, que é um caminho de renúncia, de mortificação. Quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim, Jesus diz. E quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie àquilo que para ti pode ser motivo do ter, do poder e do prazer, da autoconservação, da glória humana, para me seguir. Porque quem perder a vida, esse vai achá-la. E aqui é o mistério da cruz, meus irmãos, minhas irmãs. O mistério da cruz é saber perder. Perder para ganhar, não é? Como diz aquela música. Mas isso não tira o drama de saber perder. Saber perder é fundamental. Às vezes, por medo de perder um pouco, perdemos tudo. Por medo de perder um pouco de prazer, perdemos a vida eterna. Por medo de perder um pouco de lucro, perdemos a vida eterna. Por medo de perder a nossa autoimagem, a nossa autoconservação, perdemos a vida eterna.
O caminho da humilhação é o caminho de Jesus, porque esse foi o caminho que ele tomou, não sendo soberba, arrogante de si mesmo, mesmo estando elevado acima dos anjos, escolheu se fazer homem. Vejam só, às vezes essa busca desenfreada pelo eu no centro, né? E o meu consolo, o meu conforto, as minhas coisas, o meu lucro, o meu dinheiro, isso me coloca no caminho contrário ao do Evangelho, que não é um eu, mas é um sair de si, é um consumir-se. Vejam, quão belo é um coração despojado e quão pobre e livre deixa a pessoa se tornar mais feliz. Pelo contrário, quantas desavenças, intrigas que são geradas nos nossos seios familiares porque nós não queremos saber perder. Perder, por exemplo, em pedir perdão, reconhecer que errou. Perder, por exemplo, em escolher por um caminho que não ganhe tanto lucro, mas que seja o melhor para a minha família. Perder aquilo que para mim pode ter grande valor, mas por encontrar um tesouro maior. Aquela passagem que fala, olha, um homem encontrou um tesouro e vendeu tudo. Ele precisou perder. Sem perder, ele jamais conseguiria comprar aquele grande tesouro, aquele terreno onde tinha um tesouro escondido. Mas ele soube perder porque ele confiou que aquele terreno, mesmo que ele não visse, porque o tesouro estava escondido, aquele terreno tinha um grande valor, maior do que o que ele ia perder. Uma pequena história que tem no livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, né? Ela fala que na infância dela ela já tinha esses arroubos de santidade e em um determinado momento ela, por exemplo, falou com um primo dela para vamos sair de casa e vamos fugir para ir evangelizar os mouros, né? Os islâmicos naquela época. E aí eles fogem de casa e depois são encontrados, né? E voltam para casa, evidentemente. Mas o que eu quero focar é nessa santa loucura de entender que morrer mártir, ela como criança tinha esse arroubo de santidade, morrer mártir valia muito a pena, porque ela ia perder a própria vida, mas ia encontrar uma vida melhor, a vida eterna. Então, ela sabia que ia perder um tesouro, ia vender tudo, mas ia encontrar um tesouro muito mais precioso, vocês entendem? E eu acho que isso é a beleza do Evangelho, sabe, meus irmãos? Quando nós começamos a ganhar porque perdemos. E Jesus termina esse evangelho com uma passagem meio misteriosa, não é? Em verdade vos digo, alguns que estão aqui não morrerão antes de virem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Provavelmente a nossa ânsia por grandes coisas queira ver no reino de Deus aquela vinda definitiva, escatológica, né? Como nós dizemos, a parousia, a volta final de Jesus. Mas o reino de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é o próprio Jesus ressuscitado. Ele é, como diria Eusébio de Cesareia, a autobasileia, o próprio reino. A autobasileia, o próprio reino. E ele transmite esse reino à igreja. Não que a igreja seja um reino terrestre, como um império que transpire o reino de Deus. Não, não, não. A igreja com seus sacramentos, com a sua graça, a igreja da qual nós somos membros, ela é o princípio do começo, o princípio do reino de Deus. Aqui na Terra ela já é um antegozo da realidade celeste. Para a Eucaristia, por exemplo, já gozamos o céu. E claro, podemos viver a igreja somente como as suas estruturas humanas e ver nela nada mais, nada menos do que uma ONG bem organizada. Mas também podemos ver na igreja a estrutura de santidade e o caminho de salvação para cada um de nós. Esse é o princípio do reino de Deus. Que a graça de Deus fique sempre contigo, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe.